A gente vai contar tudo sobre a viagem na Bolívia, que foi a viagem mais misteriosa que a gente fez até hoje. A Bolívia foi o primeiro destino que a gente visitou na viagem como Travel & Share, como criadores de conteúdo. E juro, eram 2 perdidos, assim. A gente não sabia gravar, a gente não sabia editar, a gente não sabia falar pra câmera, a gente não sabia o que a gente tava fazendo na Bolívia. A gente saiu de casa 24 de dezembro, Natal. Porque era mais barato. Só que assim, a gente queria fazer uma viagem muito de aventura. E aí, a viagem de aventura, em vez da gente pegar um voo de São Paulo e de São Paulo ir pra Santa Cruz de la Sierra, não, a gente falou assim, não, peraí, eu quero ir atravessando as fronteiras. E aí a gente pegou um avião de São Paulo pra Campo Grande. De Campo Grande a gente pegou um ônibus 8 horas sem parar até a fronteira, que era Corumbá, né? Daí lá a gente pegou um táxi que nos levou até a fronteira. E aí a gente atravessou a fronteira. A pé, Primeira fronteira que eu atravesso a pé. Chegamos nessa cidade, é uma cidade assim, de fronteira. E acho que até então a gente nunca tinha, eu pelo menos nunca tinha atravessado uma fronteira assim, de carro, caminhando. De carro, né? Porque caminhando, quem fica atravessando fronteira caminhando? Acho que foi a única fronteira que a gente atravessou caminhando. E aí a gente foi para uma estação de ônibus, chegamos num lugar e as primeiras coisas que nos chocaram foi o fato de que só tinha uma vendinha aberta e essa vendinha aberta, ela vendia iogurte sem ser refrigerado. E eu me lembro muito dessa percepção minha porque eu fiquei chocada. Eu falei, como é que eles vendem iogurte sem estar na geladeira? Que absurdo! E mal sabia eu, né? Tá. E aí a gente encontrou uma mulher que ela vendia o bilhete, né? Os tickets do ônibus, era uma pessoa que estava parada. E daí tu ia até ela e comprava. E daí eu perguntei como que é o ônibus. Ela disse que era um ônibus que tinha ar-condicionado, banheiro, Wi-Fi. Ela tá dizendo que é um ônibus leito, com ar-condicionado, banheiro. Vamos ver se é isso mesmo. E aí ok, né? E a gente falou, uou, Wi-Fi, né? Que ótimo. Daí a gente pagou, né? Comprou o ticket pra ir pra Santa Cruz de la Sierra. Quando chegou o ônibus, na porta, né? Quando abre para os passageiros entrar, tinha lá um adesivinho do Wi-Fi, o ar-condicionado e banheiro. Até aí tranquilo. Aí pegamos o nosso lugar, ficamos lá tranquilo, começou a viagem, a gente tava um calor Calor, assim, muito calor. Insuportável. E a gente percebeu que o ônibus não gelava, né? Logo a gente se tocou que não tinha ar-condicionado. Wi-Fi Mas a gente muito falou menos. assim, tá bom, Wi-Fi a gente sabia que seria difícil, né? Encontrar o Wi-Fi. Mas depois a gente deu vontade de fazer xixi, fomos até o banheiro e aí proibido usar o banheiro. E aí aquilo foi muito em choque, porque a gente pensava assim, poxa, é uma viagem de 8 horas, como é que a gente vai ficar 8 horas sem fazer xixi? Chegou um momento que todo mundo começou a reclamar, gritar o motorista e tal, que precisavam fazer xixi, e aí o motorista encostou no acostamento, e aí ele descia e falava assim, ó, tipo, homens pra direita, mulheres pra esquerda. E aí todo mundo vai e faz o xixi, o que tem que fazer ali no acostamento. E foi a primeira vez que a gente se tocou, assim, do tipo, o que a gente poderia encontrar na viagem, né? Que, sei lá, a gente muito sem noção, né? A gente não tinha, eu acho que a gente não tinha nenhuma expectativa. Olha, Guapa, para, ela tá comendo meu boné ainda, não posso deixar ela brincando. Ela vai comer meu boné. Ela não vai estragar. Chegamos em Santa Cruz de la Sierra e aí a segunda coisa que nos chamou a atenção, que primeiro Santa Cruz de la Sierra era uma cidade moderna pelo que a gente tinha visto até então, e a cidade era muito legal. Só que mais legal ainda era a casa que a gente ficou. A gente ficou num couchsurfing. Então quando a gente chegou na rodoviária, a gente ligou pro nosso host, né, a pessoa que estava nos recebendo. Então ele veio de carro nos buscar. E quando ele chegou, ele veio com uma caminhonete, te lembra? Era uma Dodge. A gente, assim, eu disse, daí veio o primeiro contraste, assim, sabe, do que a gente estava vendo e ele, assim, com o carro. E a gente chegou na casa dele, um casão, era uma com mansão, piscina, assim. Era uma mansão, E assim, a gente falou, poxa, que sorte, será que o Couchsurfing é sempre assim? Porque realmente era uma mansão, a gente tinha um quarto só pra gente, tinha banheiro só pra gente. O cara deixou um sistema de internet, não tinha internet na casa, mas tinha aquelas internets que você conecta direto no computador. Era comum isso, né? Aqueles drive. Era tipo um modem que você conectava no computador. E foi super legal, a cidade a gente gostou bastante. O cara, ele era filho dono de uma rede de farmácias da cidade. Então, ele levou a gente pra uma balada, você lembra? Levou.
A gente foi pra uma balada e a gente morrendo de vergonha porque a gente tava com muito roupa de... Todo mundo bem vestido, não era uma festa assim, chique, assim, todo mundo tava bem vestido. E a gente falou pra ele assim, olha, a gente só tá com roupa pra gente ir pro salar, pro Mar de Sal, não tem roupa pra ir passear. E ele, não se preocupe. A gente chegou lá assim, todo mundo muito bem vestido, e a gente com bota, né, de hiking. Mas enfim, divertimos, foi muito bom. De lá, de Santa Cruz de la Sierra, a gente tinha que pegar um voo para uma outra cidade que chama Sucre. E Sucre é a capital da Bolívia. Outra coisa que nos chamou a atenção, que a gente não tinha ideia. Para mim, era La Paz era a capital da Bolívia. Não, Sucre é a capital da Bolívia. Então a gente pegou... Foi a caminho do aeroporto pra pegar esse voo, só que chegamos lá e o que acontece? Eu tinha comprado o voo com a data errada. Eu comprei pro mês seguinte. Compramos com a data de 28 de janeiro. E daí a gente... Foi uma correria. A única lembrança que eu tenho é que a gente ficou muito tempo sentado no chão do aeroporto, com o computador, tentando resolver. Eu lembro que eu fiquei muito chateada. Ficou muito pé da vida. Eu fiquei muito chateada porque era um momento assim que a gente tinha... Era o primeiro destino que a gente estava indo e a gente estava assim já gastando muito mais do que a gente tinha planejado gastar. Porque imagina só, antes de sair do Brasil, a gente falava assim, poxa, e a Bolívia? Guapa, fica aqui, ó. A Guapa tá comendo meu boné. Tá, Guapa, come aí, boné. A gente pensava assim, poxa, Bolívia deve ser muito barato. Era uma pressão muito grande de fazer as coisas, da gente conseguir ficar dentro do orçamento que a gente tinha planejado. E aí, quando você perde um voo, você compra um voo errado, vai um dinheirão, porque você tem que comprar um voo em cima da hora, e foi isso que a gente teve que fazer. A gente comprou um voo em cima da hora. E era um avião, aqueles pequenininhos, ó, te lembra? É, eu fiquei morrendo de medo. Esse aqui é o menor avião que eu já fui na minha vida. Não é o menor avião. 50 pessoas. Deu uma olhadinha atrás, ó. Chegamos lá em Sucre, pegamos um outro ônibus com destino para uma outra cidade que eu também não lembro o nome, mas aí entra uma outra coisa que nos chocou bastante, pelo menos me chocou bastante. Era que em algumas paradas tinha as pessoas que viviam nessas cidadezinhas, elas entravam dentro do ônibus oferecendo coisas para comer, assim, tipo, para vendendo coisas. E uma das coisas que eles vendiam era um ovo dentro de um saco cheio de água. E o ovo já cozido. Era um ovo cozido dentro de um saco de água. E tinha uma aparência muito estranha, assim, imagina só. E lá atrás, você não tem noção de mundo, né? Você não tem noção da realidade das pessoas. Você não tem noção da realidade que as pessoas vivem. Você não tem noção do porquê que as pessoas fazem daquele jeito. Enfim, eu me sinto mal pela maneira como eu me senti vendo aquilo. Não era só ovo, eles vendiam de tudo, assim, tinha várias coisinhas que eles vendiam. Mas também o que me chocou, que eu lembro até hoje, numa viagem de ônibus, eu acho que foi na primeira, foi que a gente viu uma criancinha, te lembra, de 3, 4 anos, tomando uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola? É, elas têm os dentes todos muito cariados e as crianças tomam muito refrigerante. Essa viagem, a criancinha, ela tinha, sem mentira, 3, 4 anos e ela foi bebendo 2 litros, era um bebê. Ela assim, mamava, assim, 1 litro de refrigerante, assim. E era chocante, porque o dente dela, assim... Não era bem bebezinho, porque ela já tinha dente. E os dentes todos apodrecidos, assim. Deu muita pena. Depois de Sucre, finalmente a gente chegou em Uyuni, que é onde tem o salar de Uyuni, o Mar de Sal, né? Que era o nosso objetivo. Essa da nossa viagem, passar alguns dias percorrendo o salar. Muita gente que vai para Bolívia vai com o objetivo de justamente conhecer esse Mar de Sal, porque é um lugar assim belíssimo, com paisagens assim que eu acho que em nenhum lugar do mundo a gente viu até hoje. E tem muita gente que faz um combinado, faz Mar de Sal e faz Deserto do Atacama. Deserto do Atacama. E a gente falou assim, o Deserto do Atacama a gente vai passar depois. Por enquanto a gente só faz o Mar de Sal. Uyuni foi onde a gente conseguiu ver mais as pessoas, como chama, as cholas, eles com os trajes típicos, os assim. Os nativos, né? A gente viu mais os nativos. Foi lá que a gente viu mais da cultura deles, vendendo coisas na rua, também artesanato. Tem artesanato. E foi muito legal isso, tu poder ver a forma que eles se vestem, que eles comem se vendia muita comida na rua. Uyuni é uma cidade assim super turística, porque todo mundo que vai visitar o Mar de Sal tem que passar necessariamente por Uyuni, porque é uma cidade base, uma cidade onde tem estrutura, porque o restante é o Mar de Sal, ou vilas bem pequenininhas, sem estrutura nenhuma, sem energia elétrica, sem água encanada, sem nada. Então assim, todo mundo passa por lá.
Ao mesmo tempo que é interessante, os nativos não gostam muito de tantos turistas, porque, claro, os turistas acabam invadindo o espaço do nativo, acaba tirando foto e eles não gostam. A gente fez isso e não sabia, eles realmente não gostam. E não só isso, as pessoas que trabalham nos hotéis, ou no supermercado, ou nos restaurantes, são pessoas que ainda não, pelo menos naquela época, 6 anos atrás, não estavam preparados para tratar com o público. Então, assim, eram pessoas que meio que a gente tinha a sensação que eles estavam fazendo um favor pra gente por eu me hospedar no hotel deles, não é? Mas talvez é parte da cultura, vai saber, né? Porque a gente tem um padrão de atendimento no Brasil e muitas vezes a gente chega num destino e a gente quer aquele mesmo atendimento, ou espera. E talvez não é assim. Então, por exemplo, mas aqui realmente, na Espanha, às vezes a gente leva as mesmas cacetadas. o que nos frustrou muito lá na Bolívia, né, em Uni, foi que é uma cidade turística. Eles têm que atender bem o turista para poder voltar, para o turista falar para uma outra pessoa ou para colocar num blog, mas eles não têm esse conhecimento, eles são muito simples assim, sabe? A gente saiu com a intenção, poxa, a gente vai começar a colocar vídeo no YouTube, que legal, a gente editava, gravava e aquelas coisas que ficavam assim bem ruins, né? Tipo, mas naquele momento a gente tava super feliz com o conteúdo que a gente estava gravando. Chegava, a gente queria subir esse vídeo, não funcionava, não tinha internet. Só que todos os hotéis que a gente ia pra ficar, eles falavam, não, a gente tem internet. Só que chegava lá, é claro que não tinha. Então era sujo, não tinha, a água quente não funcionava. Acho que a tomada no quarto também não funcionava, então você não conseguia carregar os equipamentos. Foi um desastre. Foi um desastre total. Só que a gente ia e conversava com a pessoa da recepção e o cara pegava assim, tipo, não dava nem bola pra gente. E aquele negócio foi dando uma raiva. E aí, a gente contando uma vez pra um casal de amigos nossos que já viajaram também pra Bolívia e tiveram uma experiência parecida com a nossa, falava assim, nossa, mas a gente ficou muito brava no hotel. E aí esse casal de amigos falou assim, nossa, eu já tive também num hotel, de repente é o mesmo, lá de Uni, e tava esse casal de amigos nossos e um outro casal. E aí ela falou assim que ficou muito brava, que o pessoal atendia ele muito mal, que as toalhas eram sujas. Ela ia pra recepção gritar, não fiquem nesse hotel. Que chegavam os hóspedes novos e ela gritava na recepção assim, não fica nesse hotel, don't stay here. Aí sei lá, não falei isso. E aí o casal de amigos deles, que estavam lá junto no hotel, falou, querida, não precisa fazer isso. Aí ele, não, olha aí e tal. Calma. Eles foram embora. Aí foram embora. Depois o cara contou que ele tinha cagado dentro do armário. Dentro da gaveta. De raiva, ele foi lá e cagou dentro do armário. E daí foi embora tranquilo, sabe? Ai, que horror. Eu confesso que eu fiquei assim, tipo, é engraçado. E ao mesmo tempo, assim, eu me sinto mal pelos nossos amigos, pelo casal, que pagou pra ficar num lugar e esse lugar dizia que oferecia uma coisa e não oferecia. E ao mesmo tempo eu fico mal pelas pessoas que tiveram que encontrar isso aí dentro da gaveta. Mas enfim, são histórias de viagem e justamente a gente tá fazendo esse vídeo pra contar histórias de viagem, porque se a gente não puder contar, então já tem os vídeos do canal. Acho que a gente tem que ser agora pro Marçal. Eu não vou ficar meia hora de vídeo falado depois. E você acha que eu vou pra onde agora, Lindo? Tá bom, Richard, tu queria falar de outra história aleatória da caixa de cocô. Do porteiro. Esquece, o cocô acabou já. Outro dia a gente faz a história do cocô. Tá, dá um pause e começa de novo, senão... Fechando o parênteses da história do cocô agora, encontramos uma agência para fazer essa viagem pelo Mar de Sal. Como era já prestes ao ano novo, assim, faltavam uns 3 dias pro ano novo, pra virada de ano, era muito difícil encontrar um guia que estava disposto a fazer essa viagem. Justamente porque eles não queriam trabalhar no ano novo. Porque a viagem seria no dia 30 de dezembro, 31 para voltar no dia 1º. São 3 dias de viagem. Um dia antes do ano novo, o guia vai passar o ano novo contigo. E no dia 1º, que é feriado, tem que te trazer de volta. Eles ficaram, assim, a gente pagou mais caro por isso. Então, se você estiver pensando em ir para Bolívia, não vá de ônibus. E segundo, não faça nenhum passeio no Natal e nem no Ano Novo, porque a gente vai contar essa história. E aí encontramos um guia que finalmente... Você lembra o nome do guia? Não, eu lembro da cara dele. Eu lembro da cara dele, safado.
Então, pegamos esse passeio e o começo, assim, a viagem em si foi uma viagem muito intensa, assim, todos os lugares são maravilhosos. Ele era simpático, ele era engraçado. O primeiro dia foi muito divertido. Os primeiros dias foram. Até chegar o ano novo. A gente foi era um 4x4 e foi eu, a Mia, 2 caras da Alemanha. E tinha 2 coreanos. E 2 coreanos, sabia? 6 pessoas, 7 com guia. Daí o primeiro dia foi muito bacana, porque a gente visitou o Salar de Uyuni, né? Já de cara. Ele fazia algumas paradas, então a gente tinha tempo para aproveitar, tirar fotos. E também tinha as paradas para os lanches. Então durante todo o passeio, os 3 dias, o guia, ele te dava comida. Então não era preciso levar comida, né? Ele já estava incluso no pacote. Ele para nessas vilas e as pessoas locais, ele já tem o contato de uma pessoa local que cozinha pra ele e deixa ele tem uma torrezinha assim de marmita e aí ele leva e a gente come isso. Isso aí foi fantástico, uma coisa que eu gosto, porque ele sempre parava em lugares paradisíacos, eu posso dizer, sabe? Tu parar no meio do salar, assim. Parece que você tava na lua, assim, era um lugar lindo, muito diferente. E daí tu tá fazendo tua refeição ali. Foi muito bacana. Enfim. Daí o primeiro dia 30 foi fantástico. A gente dormiu num hotel de sal. Num hotel de sal, que a cama era de sal, as paredes eram de sal, tudo era de sal. Foi bem legal esse dia. Foi bem legal. O chão era de areia, assim, era muito diferente. E daí, esse foi o dia 30. No dia 31, se começamos o dia, foi legal. A gente passou o dia bacana. Aí começou os problemas. Dia 31, como era ano novo... Quando ele chegou nessa vila, que ele costuma levar... Meu negócio aqui, ó. Estragou meu boné já. Quando a gente chegou nessa vila, que a gente ia ficar hospedado, por ser 31, os hotéis, as casas que ele costuma levar as pessoas, os turistas, ninguém queria receber. Ou estavam fechados, porque as pessoas... Os albergues, né? Os albergues, os donos estavam celebrando o ano novo. No final das contas, começou a escurecer e ele achou um albergue que tava abandonado pra gente dormir lá. Então ele chegou, tava tudo escuro no albergue. Ele disse, olha, cada um pega um quarto, acha um quarto e que eu vou sair, sabe? Que depois a gente se vê amanhã, foi isso que ele falou. Eu e o Romulo ficamos num quarto que tinha uma cama de casal. Bom, esse é o quarto que a gente vai ficar. Foi passar o ano novo. A gente pegou e ficou do lado de fora, que era o único lugar iluminado do albergue. Só que aí um de nós teve que ir no banheiro, e era tipo um banheiro pra todo mundo, assim, não tinha banheiro masculino, banheiro feminino. E a gente foi até o banheiro pra ver se o chuveiro funcionava e tinha alguém lá. Olá! Só que quando a gente chegou no banheiro, a gente viu uma poça de sangue, assim, escorrendo. Pelo ralo, que tinha um ralo central, então... a poça de sangue escorrendo. E a gente saiu correndo assim, desesperado. Tem alguém morrendo dentro do banheiro, tem alguém que levou um tiro. Desesperados, assim. Porque tava trancada a porta, não tinha como ver. E daí foi lá, a gente ficou lá, todo mundo tava com medo de entrar no banheiro, ninguém queria ir. A gente ficava gritando, perguntando se tinha alguém lá dentro, mas não respondia. Ficava gritando guia, né? A gente gritava desesperado o guia pra ver se ele voltava pra nos ajudar. Vamos deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Até que passou um tempo, então o guia chegou, a gente falou pro guia o que tá acontecendo, e o guia foi no banheiro ver. Então o guia abriu a porta. Quando abriu a porta, encontrou lá o dono do hostel, bêbado, vomitando sangue. O que passou? Esse é o hotel motorista. Eu, gente, tem 4 homens aqui, eu que vou. Não? Sí, es el dueño del hostel. Então esse sangue que a gente via escorrendo não era um tiro, não era um assassinato, não era nada. Era só o dono do albergue que tava tipo trêbado e tava vomitando sangue. E a gente ficou mais tranquilo, a gente aproveitou pra fazer nossa ceia de final de ano, né? Que foi praticamente uma batatinha Pringles e uma garrafa de vinho, era isso que a gente tinha pra tomar. A gente pegou e foi aproveitar a nossa noite, né? Lá na pracinha. E foi muito legal porque era uma vila muito pequena, mas tava todo mundo lá nessa praça, então tinha uma fogueira, tinha as pessoas dançando, tinha uma banda, sabe? Com uma bandinha. Uma bandinha tocando, mas não tipo banda com guitarra, caixa de som. Tipo banda de colégio, sabe? Tocando, não era? É. Era bem legal. E tinha uma mesinha com comidas comunitárias, então todo mundo
Da vila. Levava comida, levava bebida e botava na mesa, então todo mundo podia ali pegar e comer. E foi legal porque eles, tava na cara que a gente não era dali, né? Que a gente não pertencia àquela vila. Mas foi interessante porque todo mundo festejou junto. E aí eles serviam tipo um leite com café ou leite com chocolate que tinha álcool dentro. Então eles ofereceram pra gente provar. E tinha uns rituais que eram muito legais, assim, de ver, que eram muito diferentes daquilo que a gente estava acostumado. Então, por exemplo, a gente via que as pessoas, elas dançavam e antes de tomar um gole da bebida, eles tomavam uma cerveja direto do bico, eles jogavam um pouquinho no chão. E assim, era direto. Então, tudo que eles iam tomar, eles jogavam um pouquinho no chão e tomavam. Apesar do susto inicial, acho que foi uma experiência bem interessante. E aí, finalmente, terminou a festa, a gente voltou pro albergue. Eu acho que eu e o Rômulo, a gente voltou antes. A gente foi nos primeiros a voltar pro albergue. Porque tava muito frio, assim. Muitos dos hotéis que a gente ficou, eles não trocavam roupa de cama. Então, como a gente não tinha uma roupa de cama limpa, o que a gente fazia era colocar a roupa, né? Tipo, colocava uma roupa de manga comprida, touca. Pra dormir. E colocava uma camiseta no travesseiro. Mas o que a gente fazia, a gente tinha encontrado uma maneira de meio que limpar um pouco, era justamente chacoalhar a roupa de cama, assim, antes de deitar. E aí foi isso que a gente foi fazer. A gente foi chacoalhar. Daí quando a gente levantou assim a coberta... Coxa, né? A coxa pra chacoalhar, tinha um rastro assim de cocô na cama. Assim, uma dor de barriga, assim, tinha uma mega dor de barriga no lençol. E assim, sabe quando você... Fica chocado. A gente ficou muito chocado. Porque a gente falou assim, gente, como é que é possível uma pessoa ter feito isso? Ficou muito assustado. Talvez de ver uns amigos aqueles, um cagou no armário e outro cagou na cama. Pode ter sido. Mas enfim, a gente ficou muito chocado. E a gente entrou em desespero, porque já era muito tarde, a gente tava muito cansado. E não tinha ninguém no albergue. Como é que a gente ia fazer? Tinha uma cadeira dentro do quarto e a gente ficou pensando assim, será que a gente vai dormir nessa cadeira? Será que a gente reveza cada um numa cadeira um tempo e, sei lá, vai passar essa noite? Tanto que a gente até pensou assim, vamos dormir dentro do carro. A gente pensou, só que o carro não tava lá. Daí, porque o guia, ele não dormiu lá no albergue. Daí o que a gente fez? A gente saiu caminhando dentro do albergue e a gente encontrou um outro quarto vazio. Então a gente pegou, entrou nesse outro quarto e foi fechar a porta. Quando a gente foi fechar a porta, a gente viu que não tinha fechadura. A gente pegou os móveis que tinham dentro desse quarto e começou a arrastar pra fechar a porta, né? Pra travar a porta. E tinha um cabo de vassoura também, né? A gente botou o cabo de vassoura assim, encostado na parede, travando, pra alguém não abrir essa porta. O que acontece? Passado algumas horas no meio da madrugada, quando começou a chegar algumas pessoas que estavam no albergue, que eram algumas pessoas locais, eles chegaram muito bêbado, gritando e queriam entrar dentro do quarto. Porque por acaso pode ser que aquele quarto era dele, né? A gente não deve ter pensado nisso. Imagina a tensão que foi. Enfim, essa noite passou, a gente sobreviveu mais uma noite na Bolívia. Só que o dia seguinte, o que acontece? A gente acordou, tava pronto no horário que a gente tinha combinado com o guia. Que era dia 1º de janeiro. E o guia não aparecia. Eu acho que ele apareceu, sei lá, uma hora e meia. Atrasado, bêbado, mas bêbado, assim, totalmente embriagado. E foi muito... Hoje a gente ri, né? Sabe por quê? Porque assim, a gente ficou apavorado e a gente ficou assim, será que a gente vai dirigindo pro guia? E ele não deixava a gente dirigir. O Daniel, que era um dos caras da Alemanha, ele era muito brincalhão, ele era muito doidão, malucão, assim. E foi a primeira vez nesses dias que a gente tava junto viu ele sério. que a gente viu ele totalmente apavorado, assim. Tanto que ele pegou e falou assim, tá bom, se você não quer dar o carro pra eu dirigir, eu vou na frente e eu vou olhando. E ele foi o restante da viagem assim, ó. Passou o dia todo na volta. O guia dirigindo e ele assim, ó. Daí a gente seguiu viagem pra retornar, né, pra Uyuni. Só que passou, eu não sei se era 1 hora, 2 de viagem, o guia já parou numa cidadezinha que tava tendo lá uma festa, né? Bastante gente na rua. E ele falou, não, vamos parar aqui pra vocês verem tudo. E a gente parou, daí a gente começou a olhar assim, quando a gente vê o guia lá com os amigos com um copo de cerveja na mão, bebendo cerveja. Daí imagina, 4 pessoas
pé da vida, A né? gente ficou muito bravo. Mas enfim, a gente chegou de volta em Yuni, aonde a gente pegaria um ônibus de volta pra fazer esse trajeto todo de volta Pra São Paulo. pra São Paulo, porque a gente voltaria pra São Paulo pra depois começar a viagem pra Argentina. E aí, nessa volta, o grande problema era que a gente ainda estava no dia 1º de janeiro e muita gente lá no meio da festa. E a gente foi comprar as passagens de volta pra Santa Cruz de la Sierra. Quando a gente foi comprar a passagem de volta, as 2 pessoas que estavam atendendo dentro da venda lá do ônibus, eles estavam assim, com uma garrafa de aguardente, assim, parecia gasolina, né? Podre de bêbada. Podre. O cara tava sentado assim, ó, sem mentira, assim, podre de bêbada, vendendo as passagens. Daí a gente comprou. E eu apavorada, assim. Daí a Mirella disse, olha, se o motorista estiver bêbado, eu não subo no ônibus, eu vou lá conversar com o motorista. Daí quando a gente saiu pra rua, já tinha uma fila esperando o ônibus. Quando o motorista chegou e abriu a porta, a Mirella foi lá. Tu tá bêbado? Fala comigo! E começou a fazer perguntas pra ele, sabe? Ele não tava bêbado, graças a Deus. Ele respondeu as perguntas serenas, mas assim, sem mentira, ela interrogou, Eu interroguei dizendo, fala mesmo. comigo, eu quero ver se tu tá bêbado, não sei o que. Não, mas... E no fim ele não tava bêbado. Mas a grande questão é que, imagina só, o que a gente o que eu conhecia antes da Bolívia. O quê? Você quer aparecer? Ela quer brincar. Ela quer aparecer. Ela quer aparecer. Ela quer like, Gente, a Guapa apareceu, pode dar like, se inscrever no canal, porque quando ela aparece, pede like, Guapa. A maioria dos vídeos que tinha sobre a Bolívia na internet eram sobre aquela estrada da morte na Bolívia, onde os ônibus caíam na ribanceira. E assim, imagina só eu pensar que eu estaria numa estrada que é cheia de curva perigosa, com os penhascos horrorosos e com o motorista bêbado. Então eu só imaginava que ia acontecer uma desgraça. E eu ia falar, meu Deus do céu, agora eu comecei a viajar. Não vou poder viajar o mundo. Vai acontecer isso. Enfim, entramos dentro do ônibus. Juro, a gente sentou na poltrona, Rômulo virou pro lado e dormiu. E eu fiquei apavorada. E quem fez essa companhia pra mim foi uma outra criancinha tomando 1 litro de coca. E eu assim, eu passei a viagem inteira desesperada e vendo se o motorista tava acordado, porque eu faço essas coisas. Foi isso a nossa viagem pra Bolívia. Aconteceu muitas coisas que eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de contar em vídeo. Teve mais coisas que aconteceu. Por exemplo, quando a gente chegou na volta pra cruzar a fronteira, tinha uma fila de pessoas. Só que o que acontece? Como a gente chegou cedo, muito cedo, é normal que chegue lá uma pessoa, ela fique na fila e ela fica aguardando lugar de 30 a 40. Então quando bate 8, 9 da manhã, começa a chegar aquelas pessoas e começa a furar a fila, porque já tinha uma pessoa aguardando lugar para elas. Nossa, daí foi gente reclamando. Só que ficou mais de 6 horas para atravessar a fronteira. nos deu muita pena porque eram muitos bolivianos que estavam indo para o Brasil a trabalhar e são pessoas que eles não sabiam escrever. Então quando chega na imigração, você precisa preencher uma ficha com seus nomes, seus dados, e essas pessoas não sabiam escrever. Eles então, não sabiam, eram pessoas dessas vilas na Bolívia que eles não sabem nem falar o espanhol, a língua dos nativos lá da Bolívia. E essa pessoa que guardava o lugar, que oferecia o serviço, provavelmente, imagina, então ela preenchia um a um para todos eles, sabe? Eu acho que a Bolívia nos fez aprender que a gente estava começando uma viagem que iria tirar a gente totalmente da zona de conforto. Mas quem sabe para esse ano, para o próximo ano, a gente faz os vídeos de viagem e em seguida a gente já bota o que acontece por trás. O que realmente acontece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouco da nossa experiência na Bolívia, ou bastante, né? É uma pena que muitos dos vídeos já não estão no canal, mas os vídeos que estão no canal a gente vai deixar linkado aqui na descrição. Também quero lembrar vocês que a gente lançou recentemente um curso de edição de vídeo. Vocês podem ter uma noção, vendo os vídeos da Bolívia, os vídeos hoje, como foi essa nossa evolução trabalhando com edição de vídeo. Então, se você quer também saber mais sobre o nosso curso de edição, vou deixar o link aqui na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar aquele like. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau! 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 Tchau!